Paz do Senhor, pessoal. Pastor Renato, nós vamos hoje falar um pouquinho da importância de se estudar teologia, enquanto vai adentrando aí alguém perdido nesses horários aí nas redes sociais, né? Eu quero começar aqui lendo uma carta de Pedro, né, que diz o seguinte aqui na sua segunda epístola, no capítulo de número 2, capítulo 3, melhor dizendo, versos de número 15, que diz assim, ó: considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando acerca de coisas nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras para sua própria condenação. Portanto, amados, sabendo disto de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado glória, honra e na eternidade. Amém. Glória a Deus. Temos algumas pessoas, a Júlia, o Gustavo, o Vitor. Algumas pessoas vão adentrando aí. Glória a Deus pela vida de vocês. O Alan, Inácio. Falando um pouquinho da importância da teologia. E eu acabei de fazer menção da segunda epístola de Pedro aos cristãos. E ele trabalha uma coisa muito interessante, que Paulo, na visão de Pedro, tinha pontos muito difíceis de compreender, de entender, e que muitos ignorantes e pessoas inconstantes acabavam torcendo os ensinamentos dele. Se o apóstolo Pedro disse que havia pontos difíceis de entender na visão de Paulo, imagine nós, seres mortais aqui, no século XXI, moradores de Budazat, né? Eles estavam do lado da revelação. Então, há um distanciamento muito grande deles para nós. Mas a graça do Senhor está sobre nós. E aqui o Pedro diz o seguinte, que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu venho aqui, através dessa live, falar um pouco da importância de a gente estudar a teologia. A palavra de Deus, ela tem alguns distanciamentos. Isso você pode encontrar de forma muito bem detalhada no livro de Augusto Nicodemos, falando um pouco sobre a Bíblia e o seu intérprete. No livro A Bíblia e o seu intérprete, de Augusto Nicodemos, ele mostra alguns distanciamentos da palavra de Deus. O primeiro distanciamento tem um distanciamento linguístico, né? Tanto o grego como o hebraico, que eram as línguas da Bíblia Sagrada, os originais, aonde elas foram escritas, tanto o aramaico, são línguas que não são mais faladas, né? Então você automaticamente tem um distanciamento linguístico. Você também tem um distanciamento cultural. A cultura onde que se deu o território bíblico, há um distanciamento muito para nós aqui hoje. Então por isso que muita gente tem dificuldade de entender a Bíblia, porque eles falam muito da agricultura, de todas aquelas questões que envolvem ali o seu espaço geográfico. Então há um distanciamento muito longe, né? Algo muito grande entre nós e eles. E existe outros mais que nós poderíamos aqui citar. Tendo dito isso, quando a gente traz para hoje lermos a Bíblia Sagrada, tem textos que as pessoas não conseguem compreender. Tem textos que a gente não consegue entender. Então, por isso que é importante você ter pessoas que estudaram, pessoas que aprenderam a palavra de Deus com seriedade e acabam trazendo de uma forma muito mais fácil. E a gente poderia destacar aqui alguns porque é importante de suma importância fazer a teologia. Por que é importante? Primeiro princípio, porque a gente está estudando a palavra de Deus. Muita gente às vezes coloca a teologia como uma coisa ruim, porém quando você vai automaticamente fazer um estudo, você vai observar que a teologia é uma coisa muito boa. Porque a palavra teologia é estudar sobre Deus, aquilo que Deus deixou revelado. Porque a gente só estuda como nós, seres mortais,
finitos, vamos estudar o infinito, que é Deus. Então, automaticamente, o que a gente aprende de Deus é o que Deus deixou de revelação. E o que Deus deixou de revelação está nas Escrituras Sagradas, está na Bíblia, está na palavra do Senhor. Então, partindo dessa análise desses textos que a gente consegue entender e conhecer mais ao Senhor. Então, estudar teologia é você aprimorar o teu conhecimento, como que se deu a revelação. E a teologia, eu gosto muito da teologia porque ela trabalha de forma muito organizada, teologia organizada. Eu sempre uso um exemplo. Existe uma matéria chamada na teologia de sistemática. A teologia sistemática, ela seria um estudo organizado sistematicamente. Exemplo que eu sempre gosto de dar aos nossos alunos. Você sabe que na Bíblia ela fala sobre anjos, né? Você sabe que a Bíblia fala sobre anjos. E em qual livro da Bíblia que fala sobre anjo? E existe em algum livro da Bíblia que explica tudo sobre os anjos? Você não tem. Não tem. A teologia, ela é tão maravilhosa, tão fantástica, que ela faz o seguinte, ela acaba reunindo todas as informações relacionadas a anjos na Bíblia, ela organiza dentro de uma pasta e ela acaba estudando cada termo. Exemplo, você vai pegar a palavra anjo. O que é anjo na Bíblia? Então vai pegar uma palavra tanto no hebraico como uma palavra no grego. Uma palavra no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é angelos. E quando você traduz essa palavra, significa mensageiro. Então, a gente observa que a função do anjo, à luz da Bíblia, é ser o mensageiro. E de quem ele entrega essa mensagem? A mensagem de Deus. Então, você vai ver que Gabriel é esse anjo. Porém, a gente tem outras classes de anjos na Bíblia, como o próprio serafim, que é o único registro desse termo serafim, está em Isaías capítulo 6. E se a gente só tem essa ocorrência na Bíblia, automaticamente tudo que a gente sabe sobre aquele ser se encontra dentro daquele texto, e é a partir desse texto que você consegue entender a função que ele acaba exercendo. Outra classe também de anjos que são os querubins. E aí está muito distribuído nas Escrituras Sagradas. Então, na reunião dessas informações, a teologia sistemática, que daria o nome a esse estudo, estudar sobre os anjos, é chamado de angelologia, porque a palavra angelos significa anjos e logia, estudo. Então, o que seria a angelologia? Estudar sobre os anjos. A teologia ela é muito simples. Porém, no estudo da teologia, a gente sabe que os demônios são anjos do mal. Então, automaticamente, existe matéria chamada de satanologia, demonologia, que é estudar sobre os demônios. Eles sempre foram demônios? Houve alguma queda? Quando que aconteceu essa queda? A teologia faz toda essa explicação. Então, estudar teologia, ela é maravilhosa. Primeiro, porque abre sua mente. Abre muito sua mente, estudar a palavra de Deus. Você que está aqui, que tem uma chamada, você que tem um desenvolvimento, tem desejo de pregar a palavra de Deus. Quem aqui vos fala é o pastor Renato, professor Renato. Eu tive muita dificuldade, tenho ainda algumas dificuldades de aprendizado, mas eu não acabei me vimitizando, né, querendo trazer problemas de onde eu nasci, as minhas dificuldades de aprendizado. Não, eu consegui romper essa barreira. E você também consegue romper essa barreira. Eu acho que estudar teologia, tenho certeza que estudar teologia vai abrir a sua mente. Porque Jesus disse uma coisa interessante, que o conhecimento ele vai libertar você. Porque se você não conhece a palavra de Deus, então você se torna uma presa muito fácil. Então, às vezes, líderes acabam exigindo de você um comportamento e você acha que esse comportamento está respaldado na Bíblia e acaba não estando respaldado na Bíblia. Então, você se torna presa de um grupo de pessoas. E Jesus disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, estudar sobre Deus, estudar teologia, o conhecimento da verdade, automaticamente vai libertar você. Aí alguém poderia falar: pastor, mas a teologia, ela é cara. Só acha caro o preço do conhecimento quem não conhece o valor da ignorância.
O valor da ignorância é muito maior, tá entendendo? Então é por isso que é importante, meu amado irmão, você que está aqui, tem um desejo, né, aqui os nossos amigos, né, o Davi, temos o Alan, tem o Gabriel Xavier, tem um grupo de pessoas aqui que está assistindo conosco. Seja bem-vindo, você pode marcar alguém, compartilhar para mais pessoas, porque amanhã, às 19h30, a gente vai iniciar, retomar de novo o nosso curso médio em teologia, o curso básico. O professor Alan Inácio também está conosco aqui. Deus abençoe. O professor Alan Inácio também está aqui auxiliando a gente ali, dando aula no básico. Tem um grupo de pessoas que gosta de iniciar em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, quando iniciam as aulas. E é uma importância tremenda estudar teologia. Uma coisa que eu queria também destacar é que tem um texto lá em Efésios capítulo 4, muito interessante, diz que Deus deu pastores para aperfeiçoamento dos santos. Eu vou falar de novo, não sei se tem algum pastor aí, evangelista. Deus deu pastores evangelistas, 4, 11, 12 de Efésios, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então os santos, eles precisam de aperfeiçoamento. Nós, servos de Deus, necessitamos ser instruídos. E outra, para você que é pastor de congregação, é um propósito da igreja, tá? Um dos edificar os membros, né? A igreja tem um tríplice propósito. Você tem a edificação dos membros, que é o estudo da palavra, a evangelização do mundo, que se dá a obra missionária, e tem a adoração, né? Que é a ideia de prestar um culto bem racional ao Senhor. Então, num dos propósitos da igreja, que é necessariamente a edificação dos membros, a liderança, ela necessita gastar energia, força e investir nessa área de ensino bíblico. Então hoje, às vezes, a gente vem tendo uma congregação muito, muito fraca biblicamente. Tem Bíblia de todo mundo, tem Bíblia de Thales Roberto, tem a Bíblia do Edir Macedo, tem a Bíblia da Thompson, tem a Bíblia pentecostal, tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do obreiro, tem a Bíblia da Nova Jerusalém, a Bíblia de Genebra. Você tem ali a Bíblia João Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, tem a NVI, tem a Almeida século XXI. Você tem inúmeras Bíblias, mas a gente vive um analfabetismo bíblico. As pessoas não conseguem interpretar. Olha, inclusive, você que está aqui assistindo essa live, e aqueles que também vão adentrar, amanhã a gente inicia com uma matéria chamada hermenêutica. A hermenêutica, ela nada mais é do que a ciência da interpretação. Como que nós interpretamos a Bíblia? Como que se dá a interpretação da Bíblia? Meu amigo Vilmário, Deus abençoe tua vida, servo de Deus. Tive a oportunidade de estudar com ele, foi um amigo que Deus me deu aí. Glória a Deus pela vida dele, né? Estudando na Unifil, né? Fazendo a convalidação do curso reconhecido pelo MEC de teologia, o bacharel em teologia. E glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida do nosso irmão Vilmário e todos aqueles que estão adentrando aí. Então, irmãos, quando nós estamos estudando esta palavra de Deus, a gente não vai se tornar presa fácil de qualquer pessoa, tá? A gente não vai se tornar presa fácil de ninguém. Então, lá em Efésios que eu estava comentando, Paulo diz que Deus deu os pastores para aperfeiçoamento desses santos, para não ser mais meninos levados por todo vento e roda de doutrina por hipocrisia dos homens. Então, a partir do momento que você começa a aprimorar, aprender a estudar a palavra de Deus, como diz que amanhã vai iniciar a matéria da hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Como que interpreta a Bíblia? Um exemplo bíblico. Né? Você tem o primeiro intérprete da Bíblia foi quem? Foi o diabo. O diabo foi o primeiro intérprete da Bíblia. Deus deu uma ordem para Adão. Falou, Adão, não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. Tá bom? Tá aqui, tem uma palavra de Deus, está lá registrada no livro sagrado. Aí o diabo diz, não é assim. Não, porque Deus, assim, no dia que você comer, você vai se tornar igual. Então ele traz uma nova interpretação. E dentro dessa interpretação, o que gera? O que gerou? Gerou a queda. E hoje tem muita gente hoje bebendo de coisas totalmente destrutivas. Tem gente que fala, pastor, tem uma pessoa ali que ela é muito profunda no entendimento dela, mas é tão profundo que cheira até enxofre. Pastor, mas aquele irmão estava ali ensinando uma pessoa sincera, mas ele está sinceramente enganado. O que a gente precisa, irmãos? A Bíblia Sagrada,
automaticamente a palavra de Deus. Não tem como negociar a palavra do Senhor, né? Não tem como negociar. Está aqui o pastor Antônio Cerqueira. Deus abençoe meu pastor, Isabela Santos. Deus abençoe os irmãos que estão aqui conosco. Eu queria deixar aqui uma dica para você. Quando vem alguém querendo destruir tudo aquilo que você aprendeu, você tem que, no mínimo, olhar para a história da igreja. Quando chega alguém hoje, no século XXI, defendendo coisa, quando ninguém defendeu na história da igreja, irmão, desconfia. Se nenhum dos pais apologistas defenderam, na história medieval, os reformadores, os pré-reformadores, não há um registro na história da igreja defendendo que alguém hoje quer defender. Pessoal, é uma questão de estudar. Então, hoje tem muita gente sendo tragadas porque está faltando conhecimento. E Jesus deixou isso registrado em Mateus 22, 29. Que nós erramos por duas coisas: não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então tem muita gente que às vezes até conhece a Bíblia, mas não conhece o poder de Deus. Como é importante o poder de Deus nas nossas vidas. Porque o que humaniza o teólogo é a igreja, o contato com vidas. Então, estudar teologia não é necessariamente um diploma. Não é o diploma, meu amado irmão. É você ser uma benção. Você não vai estudar teologia para você enfrentar o seu pastor. Você não vai estudar teologia para vomitar teologia no púlpito da igreja. Você não estuda teologia para humilhar os irmãos. Não, isso não é estudar teologia. Estudar teologia conforme 4 ou 10 de 1 Pedro, 4:11 de 1 Pedro, que o dom seu só tem serventia quando ele está servindo alguém. Se Deus me deu um ministério de ensino e hoje estou aqui ensinando alguém, então ele está servindo para você. Então essa é a proposta, de você aprender a palavra de Deus. Então, há inúmeras importâncias que eu poderia destacar aqui hoje de estudar a teologia. Você que tem uma chamada, principalmente para pastor, pessoas que gostam de estar em cima da tribuna, aqueles que fazem parte de um grupo de louvor, aqueles que estão sempre em contato, líderes da escola dominical, uma liderança dos adolescentes. Irmãos, é de suma importância você ter um conhecimento amplo. Hoje, infelizmente, isso é pesquisa, tá? Isso aqui é pesquisa. 60% de pastores estão pastoreando sem contato com a palavra de Deus. Não leem a Bíblia, não têm um contato com a palavra do Senhor. Então, olha a importância de você ser, para aqueles que querem estar em cima do altar. Para você que está em cima do altar, irmão, no mínimo você tem que se dedicar ao aprendizado da palavra de Deus. Participando da escola dominical da sua congregação, ou é um dia de estudo, é um ensinamento bíblico, é um discipulado, alguma coisa que faça que você desenvolva o seu ministério. Hoje a gente tem um grupo de pessoas que são pastores, mas nunca leram a Bíblia. Pergunta para o seu pastor: pastor, você já leu a Bíblia toda? Como um pastor pode pastorear uma igreja sem ter lido a Bíblia toda? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, não está a revelação. É a nossa ferramenta de trabalho. Quando você tem ali um mecânico, ele não tem as ferramentas dele para trabalhar dentro do seu trabalho, com cada profissional da área. E qual o servo de Deus? E qual é a arma dele? A ferramenta dele de trabalho? É a palavra. Então, por isso que Paulo deixou um conselho lindo para o jovem Timóteo, que ele precisava procurar apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado e não ter do que se envergonhar e manejar bem a palavra da verdade. Nossa irmã Irene, Deus abençoe. Paula também, Deus abençoe a sua vida, esses irmãos que estão aí nos acompanhando. Então eu estou aqui destacando, na minha visão, a importância de se estudar teologia. Você que às vezes está se sentindo despreparado para estar em cima de uma tribuna, né? Pastor, eu me sinto muito despreparado, eu tenho medo. A teologia te dará essa segurança, porque é de fato um conhecimento da palavra de Deus, né? Pastor Nildo, Deus abençoe tua vida. A teologia, ela te dará essa sustentabilidade. Você vai muito mais preparado, não dependendo de você. Porque o que a gente tem? Tem muita gente que fala: pastor, mas a gente não pode estudar, né? A gente tem que deixar o Espírito nos conduzir. Não, irmão, isso é errado, isso é errado. Por quê? O Lucas, ao escrever o seu evangelho, ele disse que acabou fazendo uma pesquisa. Ele fez uma pesquisa para escrever o evangelho. Fez uma pesquisa minuciosa para escrever o evangelho. Então, no momento que você está estudando, Deus está com você. Tá entendendo, irmão? Vamos lá, você estava montando uma pregação, você estudou o texto para pregar na igreja, o Espírito do Senhor está contigo no estudo do texto.
E quando você está em cima da tribuna, aí, irmãos, a graça do Senhor vai alcançar a tua vida. A graça do Senhor vai alcançar a tua casa. Então, eu queria que você marcasse alguém no vídeo que você acha que deve estudar teologia, alguém que deve aprimorar. Nós estamos aqui em Budas Artes, localizado na rua Campos Sales, número 83, bairro Presidente Kennedy, tá bom? O nosso professor Ala está aqui comentando. No básico será aula de homilética, né? Que é a ciência da pregação. Como que se dá uma pregação? Como que se monta uma pregação? É bem interessante, né? O nosso irmão, glória a Deus aqui, peraí que só um comentário que teve aqui. Gabriel Xavier, sou grato a Deus pela sua vida, pastor, pois o Senhor criou em mim o amor pela Bíblia e o estudo. Obrigado, obrigado, Gabriel Xavier, um menino também está aí estudando bacharel também em teologia, glória a Deus pela vida dele. E o Alan aqui citou que a matéria, agora é a matéria da homilética. Você já esteve alguma vez num culto, e o irmão, quando foi pregar, ele falou sobre muitas coisas, só não pregou a Bíblia. Contou história, fez o povo rir, chorou, mas só não pregou a Bíblia Sagrada. Você já viu gente que lê um texto, né? Lê um texto e não prega o texto? Ó, glória a Deus, meu amigo aqui, ó, Carlos Alberto, muitas graças, irmão. O nosso irmão Carlos Alberto, tive a oportunidade de conhecê-lo na Colômbia, né? Inclusive, Carlos Alberto, eu tenho uma Bíblia aqui que você me presenteou, uma Bíblia em espanhol. Deus abençoe a tua vida, hermano. Muitas graças, bendiciones. Que Deus lhe bendiga, hermano. Né? Está aí no México, glória a Deus. Eu não falo espanhol, aqui é um portunhol, né? Irmão Carlos, tive a oportunidade num treinamento de missões lá na Colômbia, e ele estava conosco lá e eu conheci esse varão valoroso. Então, a matéria da homilética, você vai aprender a montar um sermão bíblico, você vai aprender a pregar a palavra de Deus, porque a pessoa tem um medo. Tem gente que tem medo de falar em público. Tem medo da morte? Não, tem medo de falar em público. Então, o falar em público ele acaba liderando. Então, a homilética também te prepara para você ir para o texto bíblico, saber. Um exemplo aqui, para a gente até encerrar, não ficar uma live muito extensa. Tem gente que quer, às vezes, pregar sobre o cego Bartimeu, né? Aí, quando ele vai pregar o texto bíblico, primeiro princípio, antes de pregar o texto, você tem que saber por que você está pregando. Qual o objetivo da sua pregação? Porque é dela que vai delimitar todo o assunto proposto. Mas, às vezes, ele quer ali falar sobre algo que Deus colocou no coração dele, e ele começa a ler o texto, e ele já começa, olha, irmãos, o cego estava no caminho de Jericó, e Jesus passou, e o cego começou a clamar, e Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? E ele falou, eu quero ver, então veja. E fica o culto gritando, então veja, enxerga aí, ó, Deus vai abrir sua visão, e enxerga. Irmão, não fica tão legal dessa forma. Agora, quando você estuda o texto bíblico, você pega alguns detalhes no texto. Um exemplo, ele está num caminho. Qual caminho que é? Um caminho de Jericó. Aí você vai para Lucas capítulo 10, você entendeu que no caminho de Jericó foi quando o bom samaritano encontrou aquela pessoa que descia de Jerusalém para Jericó. E nesse caminho ele foi assaltado por os salteadores e acabou espancando ele. Então a gente aprendeu que é um caminho perigoso. Olha uma primeira informação. Uma segunda informação é de que ele tinha uma capa. Capa essa que quando Jesus o chamou, ele deixou a capa. É outro detalhe que o texto acaba propondo. E há quem diz, né, fazendo um estudo minucioso, diz que há um brasão romano que esse próprio mendigo, ele pagava imposto para Roma para poder fazer aquele pedido. Então, quando você vai fazendo essa análise, ele tem nome? Não, ele não tem nome. Ele é filho de Timeu. A palavra Bar significa filho, Timeu, seu pai. Então, ele é filho de Timeu. Ele não tem nem nome, o cego. Tem um dos evangelhos que mostra que eram 2 cegos, não eram apenas um cego. 2 cegos, porque alguém destaca apenas um cego. Então, a teologia, a homilética, ela vai fazer você coletar essas informações e acabar colocando essas informações de forma correta, de forma ideal. A teologia faz isso. Então, quando você for pregar, você vai estudar o texto, ele está clamando, Jesus, filho de Davi, e tem inúmeras riquezas. Eu estou aqui só levantando gatilhos, mostrando detalhes que o texto propõe, que muita gente passa desapercebido. E aí fica muito tempo falando do texto, falando
de muita questão e acaba não pregando a palavra de Deus. Então eu queria desafiar você, irmão, você que é um amante das Escrituras Sagradas, você que tem um desejo de crescer no conhecimento da palavra de Deus, em o nome de Jesus, meu amado irmão, venha aprender a palavra de Deus. Se você tem um líder que te obriga a estudar, se você tem um pastor que desmotiva você a aprender a palavra de Deus, irmão, desconfie, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por quê? O que vai prender a ovelha não é a cerca, mas sim o pasto. O pastor não pode ter medo de falar da palavra de Deus. O pastor não pode ter medo de ensinar a palavra de Deus. Então, se tem um pastor que tem medo que os membros dele aprendam a palavra de Deus, tem alguma coisa errada, irmão. Acho que isso aqui a gente incentiva as Escrituras Sagradas. Eu sempre comento com os meus liderados que se a nossa igreja oferece um curso, então acho que é melhor estudar conosco. Pastor, eu queria fazer o curso bacharel, a igreja não proporciona, então eu acabo indicando algumas faculdades para ele. Então isso é importante também, é importante. Então se você tem uma liderança que proíbe você estudar a palavra, então tome muito cuidado. Se a tua igreja não tem nada de ensino, converse com o seu pastor. Pastor, eu queria aprender a palavra de Deus. Assuma você essa área, mas venha primeiramente aprender para depois você se levantar para estudar. Pastor Eduardo, bendição, Deus lhe bendiga, Pastor Eduardo. Glória a Deus pela vida dele. Carlos Luiz Ferreira, bastante pessoas marcando aí, pessoas para estar estudando conosco. Olha aí, a pastora Jéssica também entrando. Então nós estamos ansiosos aqui. Aqui tem alguns livros aqui atrás, que amanhã a gente vai poder comentar, vamos discutir amanhã ali na sala de aula. Quer fazer uma aula experimental? Estou convidando você, vem estudar conosco amanhã, fazer uma aula experimental, aprender a palavra de Deus. Falaremos sobre esses assuntos. Começa às 19h30, vamos até às 22 horas. Ó, já temos bastante alunos para a glória do Senhor. Então eu quero te desafiar para isso, tá bom, meu amado irmão? A importância de se estudar teologia. Tem uma matéria da teologia que é estudar sobre a Bíblia, que é chamada bibliologia. Como que se deu a Bíblia? Essa Bíblia caiu do céu aqui, bateu na minha cabeça? Não, meu amado irmão. Há um tempo que se deu. Quantos escritores tem a Bíblia? A gente aprende nessa matéria que são aproximadamente 40 autores de toda a Bíblia. E qual é, assim, o que eles eram, o que eles faziam? Então você tem profeta, você tem inúmeros tipos de pessoas, né, que foram compositores, agricultores, pescadores. Olha o tipo de pessoas que foram seus escritores da Bíblia. Quanto tempo se deu para fazer o Antigo Testamento? Você sabia que o Novo Testamento demorou 100 anos para ser composto, todos esses 27 livros? Em torno de 100 anos, porque o último livro a ser escrito do Novo Testamento é o livro do Apocalipse, registrado aí em torno de 96 depois de Cristo. O último livro. Os evangelhos foram escritos antes do ano 70. Então o Novo Testamento demorou 100 anos. O Antigo Testamento demorou 1500 anos para terminar o Antigo Testamento. Então a gente tem em torno aí quase 1600 anos a Bíblia demorou para ser composta, tá bom? E fora os livros que nós entendemos como sacro, que são 66 livros, automaticamente era a mesma Bíblia que a Igreja Católica usava. Porém, quem estuda teologia vai saber, na matéria da bibliologia, quais livros a mais tem na Bíblia Católica que não tem na Bíblia Protestante. Outro dado informativo, você sabia que a Igreja Católica usava a mesma Bíblia que a Igreja Protestante usa? A mesma Bíblia, porque esse cânon sagrado ele foi estabelecido de verdade no século IV, tá? No Concílio de Cartago, 397, onde se deu a finalização desses livros. Esses aqui são os livros que nós estaremos estudando. Aí tem todo um processo que não vai dar tempo para falar aqui. A Igreja Católica ela usou essa mesma Bíblia até a época da Reforma Protestante. Quando Martinho Lutero afixou as 95 teses, dando a Reforma Protestante em 1517, 1546, no Concílio de Trento, a Igreja Católica adicionou 7 livros a mais.
Esses livros são chamados de deuterocanônicos. Por quê? Porque a palavra deuterocanônico significa posterior ao cânon. Olha que coisa interessante. Isso você aprende do quê? Na matéria da bibliologia. Então, por isso, meu amado irmão, é importante você estudar a Bíblia. Você não vai ficar mais, quando bater aí qualquer pseudos cristãos vindo na sua casa, como Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, ou os Mormons, baterem na sua casa para conversar com você, você não vai ter medo. Porque você vai ser um bereano que estudou, analisa a Bíblia Sagrada e acaba somando na vida de pessoas. Então, eu quero agradecer a vida da Érica, a vida da Gleice, quero agradecer a vida do Nilson, do Carlos, do pastor Cerqueira, da irmã Isabela, do Vilmário, do Alan, do Davi, da Irene, do Vitor, por todos esses irmãos que estão estudando aqui, a Jéssica, né? Tem bastante gente aqui estudando a palavra de Deus, Estevão Franklin. Inclusive, irmão, quero te fazer um convite que agora, quarta-feira, pastor Elias Soares de Moraes vai estar com a gente aqui, trazendo um estudo sobre escatologia. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas, é a doutrina das últimas coisas. Jesus vai voltar? Sim. Quando? É a matéria da escatologia. Quando a gente morrer, para onde a gente vai? Matéria da escatologia. O que acontece com esse corpo nosso? É transformado? Não é? É matéria da escatologia. A pessoa ímpia, que não teme a Deus, quando morre, vai para onde? Matéria da escatologia. Então, como que se dá o fim do mundo? A gente vai viver aqui para toda a eternidade? Vamos para o céu? Como que se dá tudo isso? Existe o anticristo? Vai ter um período de milênio? É a matéria da escatologia. E isso você só aprende na teologia. A teologia vai te ensinar. A teologia, ela vai colocar você dentro do território bíblico. E, meu amado irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Salmos 1 diz o seguinte, que quem medita na palavra de Deus, ele vai prosperar. Agora, quem não anda segundo os conselhos da palavra de Deus, ele para na roda dos escarnecedores. O texto é claro. Bem-aventurado é o varão que não anda. A pessoa estava até andando segundo os conselhos dos ímpios. Aí ele estava andando, aí diz o texto, não se detém, ele parou no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Só estava andando, segundo o conselho, parou e se assentou. Então quem anda conforme o conselho do mundo, o que o mundo tem para nos ensinar, a proposta é essa pessoa ficar parada na roda dos escarnecedores. Agora, quando o seu prazer é na lei do Senhor, você será uma árvore plantada juntos a ribeiro de água, que vai dar o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo que faz, prospera. Amém, meu irmão? Então você precisa se envolver com a palavra de Deus. Hoje nós temos um grupo de pessoas que se dizem cristãs, mas não tem nem Bíblia Sagrada, não andam com Bíblia, não vai com Bíblia para a igreja, não procura um ensino bíblico, não procura um culto de oração, não se envolve com jejum. Por quê? Porque está faltando alimento para a vida dele. As pessoas estão fracas espiritualmente porque não estão se alimentando, mas gosta de um show gospel, gosta de eventos gospel, eles adoram movimento na igreja. Tudo que você vai fazer movimento, festividade, o povo gosta de festividade. O povo adora festividade de jovem, e canta todo mundo, e todo mundo canta. Quando chega na hora do pregador, quantos minutos? Nós estamos vivendo um período onde a Bíblia, a palavra de Deus precisa ser pregada, mas que Deus levante homens sérios, comprometidos com o púlpito, comprometidos com a palavra de Deus, que subam em cima do altar e que entenda o texto, explica o texto, aplica o texto, interpreta o texto. Pessoal, eu quero só deixar essa live para vocês, tá bom? Obrigado por todos aqueles que participaram aqui. A nossa irmã Kelly Aragão está entrando, a Júlia Silva, bastante pessoas aqui, Rogério. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém, meus irmãos, que estão conosco aqui. Ó. Olha, bastante pessoas aqui contribuindo, nos ajudando aqui no compartilhamento desse vídeo para agregar com as pessoas. Então, amanhã, às 19h30, tá bom? Retomamos o nosso curso de Teologia Média, Faculdade FAB. Depois dá uma clicada aí no Google, Faculdade FAB, Faculdade Batista, né? É uma faculdade maravilhosa, você ganha os materiais didáticos. Eu tenho aqui, ó, posso pegar um livro para você aqui, para a gente encerrar. Aqui você tem o livro, ó, Apologética Cristã, tá? Então, o curso médio você recebe aproximadamente 24 livros. 24 livros.
Aqui, ó, eu vou mostrar para você a grade aqui do curso médio, tá? Quais os livros que nós vamos estudar, ó. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, geografia bíblica, período interbíblico, evangelhos e atos, epístolas paulinas, epístolas universais, história da igreja 1, história da igreja 2, bibliologia, teontologia, cristologia, pneumatologia, hamartiologia, soteriologia, eclesiologia, angelologia, escatologia, ética cristã e pastoral, apologética cristã, hermenêutica, exegese e homilética. 24 disciplinas, irmãos. 24. Isso aqui é o curso médio. O curso básico são 14 disciplinas. Então você ganha, está incluso já na sua mensalidade, você ganha todo mês um livro. Cada mês a gente estuda uma matéria e nesse ciclo de 24 matérias você encerra o curso médio, se tornando médio em teologia. Tá bom? Povo santo, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Muito obrigado pela vida de vocês. E vamos terminar com uma oração. Queria orar por você que está aqui, que tem um desejo de pregar a palavra de Deus, tem algumas vezes dificuldade, alguma área que você precisa aprimorar. Fique tranquilo, irmão, que a palavra de Deus é o nosso sustentáculo e Jesus vai te ajudar. Senhor, eu queria agradecer ao Senhor por a vida de todos aqueles que adentraram nesta live, aqueles que vão adentrar também, a importância de se estudar teologia. E eu queria te pedir que o Senhor possa iluminar a todos aqueles, ó Deus, que têm um desejo, Pai, de estar se envolvendo com a palavra do Senhor e às vezes está faltando o financeiro, que o Senhor possa preparar o melhor para eles. Senhor, dá condições financeiras para eles fazerem esse investimento no seu ministério. Eu faço essa oração, abençoo todos os participantes aqui hoje e faço ela em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Aguardo você amanhã às 19h30, Rua Campos Sales, número 83, Professor Ala, do curso básico, Pastor Renato, Professor Renato, o curso médio. Amém? Vem fazer uma aula experimental amanhã. Aguardo vocês. Deus abençoe.